Olá, sejam muito bem-vindos a esse canal. Esse é o Recomenta. Aqui a gente sempre comenta assuntos, coisas que estão aí em evidência, sempre tentando trazer uma perspectiva bíblica, uma perspectiva cristã, uma perspectiva humana, né? Para que a gente consiga aí tirar proveito mesmo de alguns assuntos fúteis. Hoje não é o caso. Hoje o assunto é triste e é um alerta. Primeiro, deixar bem claro que eu não acho que seja culpa da instituição, vai divulgar aí onde aconteceu isso, né? Eu não acredito que a culpa seja da Igreja Batista da Lagoinha, mas é um alerta para todos nós, porque esse tipo de gente está infiltrado em todas as esferas da sociedade, especialmente em instituições e lugares que promovem caridade, que promovem amor, inclusão. Geralmente essas pessoas se aproveitam desse tipo de instituição e é para a gente estar em alerta. Bom, vamos ver a notícia aqui. Pastor da Batista da Lagoinha é preso suspeito de adolescentes. A Polícia Civil informou que ele era responsável por cuidar da célula de crianças e adolescentes da instituição. Na quarta-feira, que foi ontem, o pastor Joilson da Silva de Freitas, de 39 anos, foi preso suspeito de adolescentes frequentadores da igreja da Lagoinha em Guarulhos. A Polícia Civil informou que o pastor era responsável por cuidar da célula de crianças e adolescentes. Era comum receber esses menores em sua casa para a realização de células. O religioso morava com a esposa e o filho recém-nascido. No último dia 1º de julho, o ano passado, um adolescente saiu do apartamento do pastor e pediu ajuda na portaria, alegando que tinha sido. A polícia militar foi chamada e todos foram encaminhados para a delegacia, onde um boletim de ocorrência foi registrado. As investigações da Polícia Civil descobriram outras vítimas, uma de 16 e uma de 13, que relataram a prática com detalhes. Com todas as provas coletadas, o delegado responsável pediu a prisão. Ele não tinha passagem pela polícia, trabalhava exclusivamente com a igreja. A esposa do pastor disse em depoimentos que chegou a ouvir algumas vezes os atos. Gente, a esposa disse, mas que nunca disse nada, pois não tem ninguém independente financeiramente do marido. Depende, né? As vítimas contaram aos policiais que chegaram na casa do pastor e ele iniciava uma conversa sobre isso. Em seguida, quando elas começavam a consumir, ele as ameaçava dizendo que se não houvesse a troca dos favores, ele contaria aos pais que eles estavam assistindo esse tipo de conteúdo. Na casa do suspeito, a polícia apreendeu um colchão supostamente utilizado pelas práticas. Passaporte, celular, computador e tablet que serão analisados. E a polícia pretende ouvir novos testemunhos. O caso está sendo investigado pelo 5º DP de Guarulhos. Que lamentável. Eu confesso para vocês que quando eu comecei a ler a matéria, eu estava na esperança de ter alguma chance de que esse homem fosse inocente, mas há provas. E se a própria esposa confessou que ouvia o barulho do que acontecia, gente, isso é muito sério. É muito sério. Primeiro, deixar bem claro, eu estava pesquisando sobre um outro caso e aí uma pessoa comentou assim, nós devíamos estar nos unindo em prol do reino, né? Tá divulgando escândalos, queridos, isso daqui é um alerta. E a gente precisa deixar bem claro, gente, charlatão, crime, não está trabalhando para o reino de Deus. Não importa que está dentro da igreja. Quem está usando a igreja de Deus para o seu próprio deleite, para tirar proveito, para lesar outras pessoas, não é do reino de Deus. E precisa ser denunciado. Se coloque no lugar dos pais dessas pessoas. Você pensando assim, nossa, meu filho, adolescente, né? Que é uma fase, nossa, super difícil de lidar. Você pensa, nossa, que bom, eles estão indo para a igreja, tem uma célula de adolescente, tem um pastor exclusivo para isso, e de repente seu filho está indo para a casa do lobo mau. Né? É óbvio que eu acredito que é a minoria,
Mas eu queria fazer algumas considerações sobre esse caso. Primeiro, nós pais precisamos ficar em alerta. A gente não pode sair julgando e acusando pessoas sem prova. No caso aqui, pelo que nós lemos na matéria, tinha provas suficientes e a própria esposa, né, meio que acusou ele também. Né, tinha provas. Mas nós pais precisamos ficar esperto com quem nossos filhos estão andando. Aqui está no ambiente religioso, mas esse tipo de pessoa, esse tipo de monstro, eles adoram ambientes onde eles podem ser vistos como heróis, porque aí fica a máscara perfeita. Professores, líderes religiosos, no caso aqui infelizmente é o cristianismo, mas existe em outras religiões, né? Todo mundo sabe disso. Às vezes associação de bairro, ambientes de caridade, ONGs, psicopatas, eles estão em todos os lugares. Né? A gente não pode ser ingênuo e nem culpar a igreja ou o evangelho por isso. É óbvio que aqui a notícia não diz nada, por isso que eu não posso e nem quero falar nada da Lagoinha. Não acredito que a igreja tenha culpa. A igreja tem culpa a partir do momento que ela sabe e omite. Sabe e abafa. Conversei com um pastor recentemente, perguntei para ele, falei assim, esse tipo de caso, como que a igreja lida? E ele me respondeu, olha, crime a gente denuncia. Falei, ai, graças a Deus. Esse tipo de situação, às vezes algumas igrejas, elas querem encobertar e para não ser escândalo pro evangelho. Gente, uma pessoa dessa não nasceu de novo. Uma pessoa dessa não é convertida. Um pastor desse só tem o título. Ele não nasceu de novo. E outra, para protegê-lo, eu vou continuar expondo outras pessoas e sacrificando outras vidas para proteger, para não trazer escândalo. Uma vez que um safado desse está destruindo vidas, Jesus ele veio e ele denunciava a hipocrisia. Jesus, quando chegou no templo, para de fazer da casa do meu pai aqui comércio, aqui é casa de oração. Não tô falando que a gente tem que sair fazendo barraco, expondo todo mundo, não é isso. Mas isso é muito grave, essa situação. E fico alerta para nós pais. Se seu filho está indo numa célula, num grupo, no que quer que seja, você conhece essa pessoa, os líderes? Você conhece a liderança? Você conhece a família? Gente, o cara era casado e tem um filhinho recém-nascido. E outro alerta também que fica para a igreja, né? Mais uma vez eu digo, eu não acredito que a igreja tenha a culpa, né? Tem muitas pessoas que enganam muito bem. A Bíblia diz que nos últimos dias alguns enganariam até, se possível, os eleitos. Mas como funciona a seleção para o ministério infantil? Né? É óbvio, a igreja não impede ninguém de fazer parte. Mas eu sei de igrejas que, para selecionar pessoas para o Ministério Infantil, pede até o antecedente criminal. Está discriminando, o passado passou. Sim, mas a gente precisa proteger as crianças. Se existe uma pessoa com um histórico desse, você não vai pôr a pessoa ali para ser tentada a cometer esse tipo de coisa. Né? A gente vai, inclusive, proteger a pessoa e proteger os demais de conviver num ambiente desse. Então, a gente não pode ser ingênuo, sabe? Não, Jesus transforma. Jesus transforma, mas a gente precisa ser prudente. Né? Uma pessoa que se converte verdadeiramente, se arrepende e tem um passado desse, pode servir em várias áreas na igreja. Não vamos expor a lidar com crianças. Se a gente sabe que tem uma pessoa que já teve aí um histórico de adultério, de traição, você não vai pôr o cara para trabalhar com um monte de mulher. Eu não estou falando que a igreja é culpada, mas é um assunto que as igrejas e instituições de caridade em geral, escolas inclusive, precisam se alertar, né? Precisam se atentar a isso. A gente não pode ser ingênuo. A Bíblia fala que a gente precisa ser puro, mas a gente precisa ser astuto. A gente não pode ser ingênuo e deixar se enganar de qualquer jeito, porque não é uma questão de nos enganar, é uma questão de que tem
Vidas em jogo, vidas de crianças, de adolescente, vida da igreja. Você sabe qual a procedência dele? Qual é o passado dessa pessoa? Vocês viram que não tinha nenhuma passagem pela polícia. E com certeza não foram as primeiras vítimas. Tem que ficar observando, gente. E constantemente conversando com os filhos. Filho, tá tudo bem? Adolescente às vezes não quer contar. Mas tentar aí ter um relacionamento onde o adolescente possa te contar qualquer coisa. A gente não pode ficar defendendo esse tipo de gente. A gente sabe que adolescente mente, mas sabe onde a fumaça há fogo? A gente precisa observar com mais cautela. É melhor pecar pelo excesso de zelo do que pela negligência. Eu peço a Deus que tenha misericórdia dessas pessoas que foram vítimas, que esse safado e que outro paguem pelo que fizeram, que haja arrependimento para que haja esperança para eles. A gente precisa entender, líder religioso ou qualquer religioso que comete obras das trevas não é do reino de Deus. Então, quando a gente denuncia esse tipo de coisa, a gente não está expondo o reino. A gente não está dividindo o reino. Pelo contrário, a gente precisa alertar sobre o que é o joio e o trigo. Apesar da Bíblia dizer que eles iam crescer juntos, a gente precisa saber qual é a verdade para que a gente não se contamine. Bom, queria que você escrevesse aqui qual a sua experiência nisso, se você já conheceu algum caso, e que Deus tenha misericórdia de nós. E que qualquer indício de violência, seja ela qual for, a gente, como cristão, não seja omisso, né? Cada um vai colher aquilo que planta. Quem traz o escândalo não é quem traz o alerta. Quem traz o escândalo é quem comete o ato. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Valeu!